Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Caros amigos, nós vamos fazer algumas exposições ao longo de alguns dias sobre os evangelhos. Eu quero me dedicar a expor os evangelhos numa perspectiva histórica, literária e teológica. E para isso, a gente vai fazer algumas provocações dentro do contexto e também passar para vocês alguns pontos preponderantes que possa te instigar a conhecer mais a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, trazer para você uma formação espiritual robusta, de forma que você tenha consolidação na sua fé e possa também ajudar outros aí a conhecer a palavra de nosso Deus. E você que ainda não se inscreveu no canal, possa se inscrever, tocar o sininho, para que você possa receber aí os vídeos, as exposições que nós vamos subindo ao canal e também deixar o seu like e comentar, porque vai ser importante. E eu quero também que você possa, nos seus comentários, você apontar alguma temática bíblica ou teológica que você deseja ver que o canal Teologia Contextualizada possa expor, tá certo? Quero te agradecer, você que tem acompanhado o canal e feito com que esse canal possa ser divulgado para mais pessoas. A nossa, a, a nossa tendência, né, é que o canal cada dia mais possa ser conhecido por mais pessoas, né? A gente tem uma visão, a gente tem uma missão e é fazer com que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus acima de tudo. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aí sobre essa temática que a gente vai propor para vocês aí dentro de alguns períodos específicos. Os evangelhos, então a gente vai trabalhar a verdade revelada, porque nós temos quatro autores. Esses quatro autores são autores muito significativos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e os quatro eles se convertem em si dentro, né, desse grupo, dessas quatro perspectivas, elas falam entre si e, diante disso, nós vamos procurar trazer uma abordagem que contemple questões históricas, literárias e teológicas, que são as questões espirituais que o texto aponta. Diante disso, para a fundamentação, né, desse estudo, dessa exposição, nós temos três perspectivas. A perspectiva histórica, onde nós temos o contexto político e social, e quando a gente fala social, engloba também a questão religiosa do primeiro século e a audiência daquele período, né? Estamos falando de uma perspectiva histórica, aonde os evangelhos eles foram desenvolvidos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro da perspectiva literária, a gente vai fazer uma análise dos livros e as suas características. Geralmente, isso é estudado em teologia, chamado de crítica textual ou a baixa crítica textual. Nós temos a alta crítica textual e a baixa crítica textual, que são duas linhas teológicas de estudo nas quais você vai estudar os documentos, a literatura.
Enfim, a alta crítica, ela procura estudar, né, os manuscritos que nós temos espalhados em vários museus e até universidades, estudiosos que entendem de hebraico, de grego, que se aprofundam em paleografia, estudam aí a autocrítica. E nós temos a baixa crítica, que se preocupa com a literatura dos evangelhos, no sentido de identificar a autoria, a data, o propósito, o destinatário, elementos internos e externos para a validação aí de uma série de quesitos importantes daquele documento. E nós temos também a perspectiva teológica, onde nós temos diversificados ensinos ou doutrinas cristãs ditas por Jesus Cristo através de 4 perspectivas: Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós estamos abordando. E em meio a essas 4 perspectivas, você tem questões doutrinárias que comunicam uma caminhada de fé e também de transformação de vida. Então, dentro do fundamento do estudo do Evangelho, nessas 4 perspectivas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós estudamos a histórica, a literalidade e a teológica, a parte espiritual dentro desse contexto maravilhoso dos evangelhos. Você tem o contexto histórico passando-se ali no mundo do primeiro século. Então, o evangelho, ele não surge dentro de um vácuo. O evangelho não surge nesse abismo. Pelo contrário, ele foi escrito em meio a uma tensão política, social, numa série de movimentos e expectativas em que o povo se encontrava na esperança de um fato, de um acontecimento que já estava bem desenvolvido no Antigo Testamento, que é a esperança messiânica, olha só, sem contar também todo o contexto religioso do judaísmo do Segundo Templo, né? Os partidos políticos e religiosos que existiam naquela época, os herodianos e também os escribas, fariseus e saduceus, os essênios, os próprios zelotes, que eram os nacionalistas. Então, é nesse caldeirão que você tem aí um movimento histórico acontecendo. Dentro desse cenário, nós temos alguns fatores determinantes, que é o contexto que a gente chama do período interbíblico ou intertestamentário, aquele período de silêncio profético, que foi há aproximadamente 400 anos. Nesse período você tem muito contexto precioso ali manifestado e que tem também aí um desenvolvimento dentro do evangelho. O contexto helênico, grego, macedônio, né, de Alexandre o Grande, suas influências culturais, envolvendo a língua, né, o grego koiné, envolvendo a filosofia, a parte da educação, a arquitetura, ou uma série também de espiritualidades místicas, dentro do panteão grego. Então você tem um contexto helênico ali que está influenciando os povos. Você tem um contexto do judaísmo do Segundo Templo. Como nós dissemos anteriormente, nós temos o surgimento aí de partidos religiosos dentro desse período, os escribas dos fariseus, os saduceus, os essênios. Você tem um grupo de lideranças chamadas zelotes, os nacionalistas, né, que detestavam o contexto do Império Romano. Você tem aí os herdeiros de Herodes o Grande, né?
Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe. Você tem uma série de desdobramentos dentro aí desse contexto do judaísmo, essas tensionalidades, e você tem na construção do evangelho bem preponderante situações tensas entre João Batista, Jesus Cristo com os religiosos daquela época. E você tem um contexto romano e todo o sistema político ali da época. Nós temos uma construção muito bem delineada. No contexto romano, o Império Romano dizia ser o Evangelion no grego, ou o Evangelho, que seria as boas novas. Os romanos, eles tinham a ideia de propagar que o império era uma boa notícia a todas as cidades, povoados, as populações existentes ali do mundo do primeiro século. Eles tinham essa premissa de ser boas notícias, né? Trazendo paz e tranquilidade por meio da Pax Romana. A gente vai explicar isso dentro desse contexto histórico, contemplando esses fatores determinantes aí, que é um palco que precede a escrita das 4 perspectivas abordando sobre a vida e a obra de Jesus. É nesse caldeirão, nessa tensionalidade. Então, esse é o fator histórico que muitos não têm conhecimento. E dentro desse fator histórico, dentro desse contexto, é importante, pois a gente pode tirar muitas lições e aprendizado. Nós temos também, dentro do contexto literário, a gente faz as análises. Então, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, não deixa de ser uma literatura, é um livro, é uma literatura espiritual, sacrossanta. Então, dentro dessa literatura, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o gênero biográfico que lá está, abordando sobre a vida e a obra de Jesus. Nós vamos ver as características literárias, trazendo a autoria, a datação, os destinatários, os propósitos, a estrutura literária dos 4 evangelhos. Tem uma estrutura muito sólida, com diversificados assuntos importantes, que a gente vai trabalhar as peculiaridades textuais, ou seja, os movimentos de Jesus dentro da Galileia, da Judéia, da Pérea, da Samaria, né, as cidades aonde Jesus se movimentou, as peculiaridades que os textos ali nas regiões aonde Jesus se movimentou, né, o que os autores descrevem, e todo esse contexto, essa análise literária, ela corrobora aí para o nosso entendimento e para também a gente extrair delas o que? As lições espirituais. Então, a análise literária, ela é fundamental para o seu processo de formação espiritual, assim como o contexto histórico. Dentro ainda dessa análise literária, nós temos Mateus como o Evangelho do Reino. Mateus, ele trabalha o Evangelho do Rei Jesus, e ele apresenta Jesus como o novo Moisés, o libertador, o Messias, que era esperado e que é falado no Antigo Testamento, a esperança messiânica. Esse é um dos temas mais fortes e importantes que tem dentro do livro de Mateus. E muita gente negligencia, passa batido. Então, o Evangelho de Mateus, as boas novas de Mateus, Kata Mataion Evangelion, Evangelho segundo Mateus, ele vai apresentar Jesus como o Messias, o Rei dos judeus. E dentro dessa dinâmica do Evangelho de Mateus, nós temos alguns fatores determinantes, que são questões logo já de cara na genealogia.
Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Abraão. E a genealogia, ela tem questões ali muito profundas, históricas e importantes, que tem desdobramento no Antigo Testamento e que com a vinda do Messias se cumpre parte ali do que foi dito no Antigo Testamento pela boca dos profetas. Você tem também em Mateus instruções a judeus e a gentios em relação à fé, aonde nós temos diversificados textos levando tanto judeus como gentios ao arrependimento dos seus pecados. Então tem uma mensagem dentro da estrutura literária do livro de Mateus, nas quais nós vamos percorrer. E também o universalismo do evangelho, que significa que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para ser pregado a todas as criaturas, a todas as nações. Não é apenas para os judeus, mas sim para todo o universo de pessoas. E tem algumas características importantes dentro do universalismo do evangelho, na qual o evangelho de Mateus, ele é preponderante em passagens bíblicas apontando isso. Então nós vamos percorrer isso, vai ser muito legal. Já o evangelho de Marcos é o evangelho da ação, né, de Jesus como o servo sofredor, o rei que veio para servir, que é apresentado como servo de Adonai, de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, do Pai Celestial, que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Marcos é o evangelho da ação, dos movimentos, dos imediatamente, dos euteos, né, no grego, né, dos imediatamente. Enfim, você tem aí manifestações poderosas do Evangelho de Marcos. Marcos ele não fala sobre genealogia e tantas outras características que Mateus ou Lucas abordam, mas Marcos ele é fonte literária também para a construção do livro de Mateus e do livro de Lucas. A gente tem isso na crítica textual quando nós estudamos, né, a questão aí sinótica. Quem sabe a gente vai poder explorar com vocês aí a questão sinótica mais à frente. Mas primeiro eu quero passar para vocês aí esse contexto literário para a gente poder aprofundar um pouquinho mais depois sobre a baixa crítica textual. Como servo sofredor, nós temos alguns assuntos preponderantes. O evangelho dá ênfase da ação. Você vê Jesus se movimentando de norte a sul em Israel, conduzindo as pessoas através do arrependimento, e um evangelho que apresenta Cristo como o doador da vida. Então é um evangelho que apresenta o doador da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem diversificadas ações e manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo nesse contexto, e Marcos ele é bem especialista nessa área. Você tem também o livro de Lucas, o médico amado, que foi discípulo de Jesus, que andou com o apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos você tem registros importantes de Lucas. Lucas escreve para Teófilo e ele apresenta Jesus como o salvador da humanidade, o filho do homem. Então ele é apresentado como aquele que veio resgatar os perdidos. Ele é o resgatador dos perdidos. Lucas ele mostra a universalidade de nosso Senhor Jesus Cristo como salvador da humanidade, cheio de compaixão. Então, o Evangelho de Lucas ele tem também uma perspectiva importantíssima, aonde você tem um caldeirão de tensões acontecendo e de preocupações bem complexas dentro da sociedade ali. Preconceitos com mulheres, crianças, enfermos, velhos, uma série de assuntos ali em que Lucas ele trabalha, pois ele foi até as testemunhas oculares e ele vai
colocar o evangelho de forma ordenada, os fatos, para que Teófilo e os gentios possam aí estar tendo ciência da obra e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Também tem alguns fatores preponderantes. Retratar Jesus como o representante perfeito da humanidade, diferentemente de Adão, pois a gente sabe, tem consciência de que por Adão o pecado entrou no mundo e a morte, mas pela graça e a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo, o representante perfeito, veio abundantemente ou superabundou a graça com o fator aí de perdoar e resgatar os perdidos e reconciliar a humanidade com Cristo e com Deus Pai, aqueles que vierem a crer e entender a mensagem de redenção. Você tem também, como a gente disse, a universalidade da salvação na pessoa exclusiva de nosso Senhor Jesus Cristo, até porque era muito comum o Império Romano, o judaísmo, as religiões místicas daquela época serem salvadoras, com essa promessa de salvar a humanidade de algumas questões ali sociais, mas no fundo você tem a apresentação de Lucas revelando a pessoa de Jesus Cristo como o único Salvador, o único Sóter. A palavra Sóter vem de Salvador. Olha só, os imperadores romanos, eles adquiriram esse título, né, para si, como salvadores da humanidade daquela época. E aí surge uma igreja robusta pregando sobre Jesus Cristo e anunciando que há um único Sóter, que é Cristo Jesus, trazendo essa universalidade da salvação. E a gente vai passar por isso. E também conduzir a fé, né, as pessoas a uma nova vida por meio de mensagens transformadoras. Lucas também, assim como Mateus e Marcos, tem muitos ensinamentos poderosos ali que vêm para transformar a vida das pessoas. Não dá para colocar em odres, né, ensinos novos, porque senão acaba rompendo, né, aqueles odres velhos. Odres os ensinamentos de Jesus, como diz a palavra, tem que ser colocado em odres novos, né? Então, dentro desse aspecto literário, a gente vai ver muitas doutrinas, muitos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo transformação de vida dentro de uma cultura bem complexa. E por fim, nós temos aí João, que vai apresentar Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele já tem um prólogo que arrebenta, já logo no capítulo 1, versículo 1. Então João, ele vai apresentar Jesus, né, toda a sua divindade. O Evangelho de João, que foi escrito entre os anos 80 até 95, há um debate aí de data bem forte e extensivo, mas a gente não vai se ater à data propriamente, mas entender o Evangelho de João, esses aspectos, porque João ele vai revelar a divindade de Jesus Cristo de forma gloriosa em meio a tensões que Jesus teve com os judeus, os religiosos, com o judaísmo e também com parte do povo lá de Israel, que em alguns momentos alguns creram na mensagem de Cristo, em outros momentos houve muita contenda, né, sobre o Filho de Deus através aí de muita gente. Parte das pessoas criam que ele era o Cristo, né, o profeta aguardado, porque na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, fala sobre isso. Então, parte da sociedade judaica
entendia Jesus como o Messias, o profeta aguardado, e parte de outros judeus já na linha do apoio do judaísmo, dos partidos religiosos da época, como os fariseus, os escribas dos fariseus, os próprios escribas e saduceus, uma galera junto com eles, causando algumas tensionalidades e rebuliços ali. E João ele vai apresentar muitos fatos e pontos preponderantes. Você tem também fatores determinantes, como o evangelho que revela a divindade de Jesus, o eu sou, bem característico no livro de João, apontando uma revelação do Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Você tem também a apresentação de sinais para que aquela sociedade venha crer no Filho de Deus e ter a vida eterna, e você tem uma série de ensinos que levam os indivíduos a uma vida de fé, esperança e eternidade. Então você tem dentro do Evangelho de João coisas muito específicas. E os 4 evangelhos, na verdade, é um evangelho com 4 perspectivas. E essas 4 perspectivas, elas se corroboram, né? E você tem aí grandes revelações apontadas por esses 4 autores, escritores, sobre a vida, sobre a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, sua mensagem e outras peculiaridades que nós vamos ver ao longo do tempo. Então, o Evangelho, em suas 4 perspectivas, tratam assuntos doutrinários com profundidade e se completam de forma a cobrir todas as necessidades espirituais que é necessário para uma vida transformada e viva. Olha só. Então, nós temos aí abordagens espetaculares sobre o Evangelho. E no aspecto da abordagem teológica, espiritual, de formação também bem mais robusta, no livro de Mateus, nós temos a questão da genealogia de Jesus e a sua relevância, nas quais nós vamos procurar entender essa genealogia. Nós temos uma abordagem cristológica muito profunda como rei messiânico. O livro de Mateus, a sua cristologia é ímpar. Você tem o reino dos céus, Basileia tou orano, no grego, né, que é o reino dos céus. Os judeus, dentro da perspectiva do livro de Mateus, são poucas evidências de Mateus dizendo o reino de Deus. Eles têm uma preocupação de não vulgarizar o nome de Deus. Por isso que Mateus ele vai falar sobre o reino dos céus e não reino de Deus, mas é a mesma coisa. Você vai ter no livro de Mateus uma tensionalidade entre o judaísmo e Jesus. É uma temática importantíssima que cobre os 4 evangelhos. O judaísmo ali foi, de fato, uma pedra, né, dentro do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O judaísmo ali causou muitas tensionalidades e a gente vai ver dentro da literatura, e aí entrando já num contexto teológico, espiritual mais profundo, a gente vai perceber isso. Você tem o valor do discipulado, mathetes, no grego, que traz a ideia de alguém que é discípulo, aprendiz, alguém que vai ser, né, ensinado. Então, o livro de Mateus, ele também valoriza, né, essa questão, essa temática do discipulado. A formação de alguém sólido nos caminhos de Cristo passa por um indivíduo que é formado, ele é um discípulo realmente de nosso Senhor Jesus Cristo, que guarda, né, a doutrina, os ensinamentos de Cristo, que vive
como discípulo. E você tem diversos textos bíblicos no livro de Mateus abordando sobre isso. E a gente vai falar sobre essa temática espiritual. Você tem o juízo e o sermão profético, né? Que é aquela questão escatológica. O que acontecerá, né? No fim dos tempos, né? Escatologia no livro de Mateus. Olha só, tem uma galera que acaba não percebendo alguns elementos importantes que essa temática ela trabalha, tanto a questão do juízo e do sermão profético. Nós vamos entender, sem falar das diversificadas temáticas por meio das parábolas, ou seja, ensinos de Jesus que são provocativos e que exigem sim respostas e decisões, e pontos que essas parábolas falam sobre o reino dos céus, que a gente vai ver, é uma outra temática espetacular. Você tem também a questão da formação da igreja e a sua relevância. Nós temos aí pelo menos 2 textos claríssimos abordando sobre a igreja pela fala de Jesus. Então, a gente vai passar por essa temática importantíssima, até porque nos dias atuais as pessoas têm confundido ou dito coisas em relação à igreja sem o mínimo conhecimento e por isso estão falando muitas bobeiras. Infelizmente, nós temos também uma outra temática que também percorre todos os 4 evangelhos, que é a paixão de Cristo, sua morte, sua ressurreição e ascensão. Nós vamos ver alguns aspectos importantes que a paixão de Cristo traz no livro de Mateus especificamente. Já no livro de Marcos, dentro dessa abordagem teológica, nós temos algo importantíssimo no capítulo 1, versículo 1, aonde temos uma implicação no prólogo de Marcos. Marcos ele não traz a genealogia de Cristo, somente Mateus e Lucas. Mas Marcos capítulo 1, versículo 1, ele tem um prólogo e dentro desse prólogo, dentro desse início ou introdução, nós temos ali algumas colocações muito importantes, destacáveis, que a gente vai entender como temática. Você tem uma abordagem cristológica profunda, revelando o rei como servo do Senhor e sofredor. Então, você tem vários títulos apontando o servo sofredor dentro do livro de Marcos, nas quais nós vamos percorrer. O Evangelho de Marcos é muito cristológico, assim como Mateus, Lucas e João. Nós vamos ver também uma outra temática no livro de Marcos, o reino de Deus, Basileia ton theon, ou Basileia tou theon, como alguns gostam de dizer, que é o reino de Deus. Marcos ele fala muito sobre o reino de Deus, em vários ângulos sobre o reino de Deus, que muitas vezes é negligenciado. Então nós vamos parar para refletir nessa temática. Outro tema importante que o livro de Marcos traz é o segredo messiânico, a relevância da fé e os seus desdobramentos. São 2 temáticas importantíssimas, né, que Marcos destaca. Você tem também em Marcos o valor do discipulado. Nós vamos também estudar Marcos nesse sentido. O juízo e o sermão profético também em Marcos, as parábolas e a paixão de Cristo. Então, o livro de Marcos, especificamente, ele traz alguns elementos que Mateus não traz ou que Lucas não traz em alguns temas. Eles podem até ser repetitivos, mas tem alguns elementos ali que você vai se surpreender espiritualmente. E Lucas já vai trazer uma abordagem também cristológica, também muito robusta, apresentando o Filho do Homem, numa perspectiva bem interessante. Você tem a temática, a manifestação do Pai Celestial, você tem também a temática, o reino de Deus, Basileia ton theon. Você tem uma outra temática chamada
a pessoa do Espírito Santo. Desde o capítulo 1 até o capítulo 24 de Lucas, você tem o Espírito Santo de Deus se movimentando. Então você tem ações demonstradas do Espírito de Deus dentro da literatura do livro de Lucas. E a gente vai passar por esse livro importante. Você tem também a soteriologia do livro de Lucas, né, que é a obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da questão da universalidade como temática. São muitos textos que abordam a salvação tanto para o judeu como o gentil, e aí você tem aí um material que trabalha na área da evangelização e também da obra missionária, da expansão do evangelho. O livro de Lucas é espetacular nesse sentido. Então a gente vai procurar ajudar vocês aí a entender sobre esses aspectos. Você tem a relevância da oração no livro de Lucas. Lucas é um livro espetacular que fala sobre oração, as manifestações doxológicas, textuais e a sua importância. O que é isso, Marcos? Doxologia. Doxa é glória, logia, palavra, palavra de glorificação a Deus. Você tem aí uma série de louvores a Deus, a Cristo, realizada por homens e pela milícia celestial, anjos, glorificando o nome de Deus dentro de um contexto. E aí a gente vai estudar a importância dessas doxologias, o porquê que há essas manifestações feitas tanto pelos homens como pela milícia celestial. Nós vamos aprender muito sobre isso. E também a paixão de Cristo, a sua morte, ressurreição e ascensão, também do ponto de vista lucano. A gente, nas 4 perspectivas, a paixão de Cristo é apresentada, mas cada uma delas tem uma relevância. E aí eu vou me ater ao aspecto da temática paixão de Cristo do livro específico, tá certo? Embora elas se corroboram. E, por fim, dentro desse aspecto de formação espiritual mais robusta, né, esse contexto teológico, João ele vai fazer uma abordagem cristológica apresentando Jesus como o Filho de Deus, revelando a sua divindade. Irmãos, tem cada coisa dentro da abordagem cristológica de João sensacional. Dentro dos contextos, nós vamos respeitar os contextos imediatos, antes, depois, enfim, e você vai entender essa manifestação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, seus títulos, são muitos títulos que João coloca acerca de Cristo, o dualismo como uma realidade distinta que é apresentada dentro do livro de João. João ele pega esse conceito dualista que tem influência helênica da filosofia, e aí ele vai trabalhar essa distinção entre o sobrenatural e o natural, dentre outras variantes, luz, trevas, enfim, tem muito dualismo apresentado no Evangelho de João, com uma característica importante e relevante para a nossa espiritualidade e a aplicação em cima disso. A gente vai ver isso. Tá? A gente vai perceber a palavra mundo como um lugar de ignorância e desdobramentos tensos presentemente nessa palavra mundo. Eu até devia ter colocado mundo aí entre aspas, né? Acabei esquecendo, mas já de antemão falando para vocês, a palavra mundo aí, ela dentro do contexto joanino, ela tem alguns pontos aí importantes e que a gente vai averiguar, você vai entender essa ignorância. Que mundo é esse que João está falando? Nós vamos entender realmente esses desdobramentos. Sem contar também que tem uma pneumatologia, né, um estudo sobre o Espírito Santo em João muito forte. A pessoa do Espírito Santo também
é retratada no Evangelho de João, importantíssimo pela boca de Jesus, e aí a gente vai entender essa dinâmica do Espírito Santo no livro de João. A vida eterna e a sua realidade, os seus desdobramentos. Pouco se fala hoje sobre a vida eterna em meio, né, aos púlpitos ou mesmo até em escolas bíblicas ou estudos bíblicos ou assuntos e diálogos entre crentes sobre a vida eterna. Essa temática João aborda com muita propriedade em diversos capítulos. A gente vai falar o que é a vida eterna, o que é essa realidade e como ela se desdobra na vida dos filhos de Deus e aqueles que rejeitam a vida eterna. O que acontece com eles? Nós vamos ver isso aí. Você tem duas temáticas preponderantes também no livro de João, que é fé e os sinais, que são manifestações divinas, as quais você tem dentro do livro de João a expectativa de respostas em decorrência à demonstração manifestada desses sinais por meio da fé. Então, você tem aí um assunto muito interessantíssimo que João declara e que é uma vertente principal aí para o desdobramento aí soteriológico. Você tem a escatologia em João e seus eventos, João falando sobre questões, principalmente no capítulo 5, né, do que vai acontecer com as almas que crerem, com as almas que não crerem, os resultados, as consequências, né, as esperanças, enfim, é uma escatologia muito bem refinada no Evangelho de João. Nós vamos pensar um pouco sobre isso e por fim, como a gente sempre está batendo em Mateus, Marcos, Lucas, também João vai falar sobre a paixão de Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão. Então, a gente vai procurar compreender essas realidades. Trazendo à tona, eu quero trabalhar a questão teológica, né? As questões doutrinárias, os ensinos, as mensagens ali espirituais profundas, de forma particular de cada livro. Eu não vou fazer uma conexão entre Mateus, Marcos e Lucas e João, não. Nós vamos estudar aquela temática apenas em cima do livro específico. Até porque, naquela época, na igreja primitiva, você tem os livros sendo escritos em épocas diferentes, olha só. Então, eu quero trazer essa sensação dentro dessa formação espiritual, a gente entendendo cada livro, entendendo o contexto histórico, o contexto literário e o contexto teológico. Então, nós temos muito trabalho aí para desenvolver com vocês. E por fim, para a gente fechar essa exposição, nós temos aí uma harmonia dos evangelhos que reside de fato nessas quatro perspectivas, por meio de autores diferentes que vão convergir para a mesma verdade divina e inabalável, a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, de fato, aí procurar fazer exposições que possam contemplar a sua formação espiritual e possa te despertar a estudar mais. Sabe, sair do trivial, daquelas temáticas que os pregadores atuais da prosperidade, do coaching, sabe, do materialismo, sabe, dessas correntes malucas que estão percorrendo aí os nosso Brasil ou os nossos Brasis. Então, é isso aí. Eu quero sair um pouco desse movimento e aprofundar com você aí nas Escrituras. Fechar com você, dentro dos 27 livros do Novo Testamento, os primeiros 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E
com a permissão e a graça de Deus, a gente poder passar aí uma jornada aí vendo isso. E para quem desejar se aprofundar mais, em breve nós estaremos subindo numa plataforma que eu ainda não decidi, um curso específico aí dos 4 evangelhos, tá certo? Aprofundando também sobre questões aí históricas, literárias e teológicas, apresentando aí as perícopes, invadindo a gramática do grego, procurando compreender mais as tensões existentes dentro dos livros, e vai ser uma jornada legal. Só que aí vai ter mais coisas aí dentro da plataforma, tá certo? Eu tô pensando ainda na plataforma ou aí encontros pelo Google Meet, enfim, ou por alguma plataforma que a gente possa aí ter acesso, e o valor vai ser um valor bem simbólico aí para você poder estudar, né? E aí eu vou indicar várias bibliografias, enfim, vai ser um tempo muito rico, muito legal na sua formação. Você sair um pouco aí desse trivial do dia a dia e dessas poluições de mensagens que não tem nada a ver com o evangelho genuíno que está escrito nas escrituras sagradas. Não vou trazer nenhuma novidade para você, não vou trazer nenhum modismo, sabe, nenhuma nova revelação, porque a revelação já foi fechada, o cânon sagrado, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, já foi fechado. Tem uns malucão aí que estão falando que o cânon precisa ser aberto, que tem alguns livros aí que precisam ser inseridos, enfim, são questões sociais aí de um monte de vozes falando que não tem representatividade em lugar nenhum. O cânon já foi fechado, muito bem fechado. O Espírito Santo de Deus deu sabedoria para vários homens aí ao longo do desenvolvimento da fé e de uma espiritualidade saudável. Então, o que a gente vai fazer é trazer o que já está na Escritura, ampliar o nosso entendimento no que está escrito na Bíblia Sagrada, e vou procurar te provocar e instigar a você aí a sair da zona de conforto e estudar mais as Escrituras Sagradas, pois nós precisamos estar inconformados, nós precisamos de um avivamento. A gente não precisa de um inchaço cerebral, mas a gente precisa de fogo no coração, o fogo do Espírito, olha só, de ter uma fé consolidada na verdade, nas Escrituras, naquilo que Deus revelou. Nós não precisamos de revelação de CPF, RG, sabe, de endereço local onde a pessoa mora. Não precisamos dessas loucuras ou dessas tentativas aí dos gurus, porque até Jesus disse que nos últimos tempos iam surgir falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos, pseudos, falsos. Olha só, a gente foi alertado pelo próprio Rei da Glória e a gente muitas vezes negligencia. Tirando aí um pouco aí essa ironia, a gente vai procurar apresentar para vocês aí com muita robustez sobre o contexto histórico, literário e teológico envolvendo as 4 perspectivas, e que você possa sentir-se, né, à vontade de deixar seus comentários e passarmos juntos aí uma temporada aí aprendendo a palavra de Deus. Eu vou deixar efetivamente um e-mail para a gente poder se corresponder, tirar dúvidas, enfim, vai ser uma coisa legal. Quem sabe a gente vai fazer algumas lives, né, ao vivo aí, e fomentar aí bom conhecimento para que a gente tenha uma formação espiritual na palavra. O verdadeiro reavivamento espiritual está nas Escrituras.
E ele vem por oração, por uma fé sincera, uma vida piedosa, simples e santificada na verdade e conhecimento nas Escrituras, sem abrir mão da revelação de Deus. Um grande abraço a todos. Permitindo Deus, a gente vai fazer uma exposição aí dessas questões históricas, literárias e teológicas. Um grande abraço. Valeu!